nós vamos aprender sobre uma juíza, uma mulher que vai ser para nós aqui. Tem tantas mulheres que acompanham a nossa live aqui. Então você que é mulher, fique atenta ao que Deus vai falar através da vida de uma mulher aqui, que é a Débora. Débora, que foi uma juíza. A Débora, que foi uma mulher escolhida por Deus, que foi resposta de Deus para uma nação. Deus levantou Débora para ser resposta para a nação de Israel, para livrar a nação de Israel de uma opressão terrível. Olha o que Deus pode fazer através de uma mulher, né, direcionada por Deus, conduzida pelas direções de Deus. Então você, mulher que está aqui, fique mais atento. Você, homem que está aqui, você também vai aprender juntamente comigo, através da vida de uma mulher que fez a diferença na vida de uma nação. Uma mulher que fez a diferença na vida de uma nação. E eu quero falar com vocês, quero conversar com vocês aqui nessa manhã sobre ordinários nas mãos de um Deus extraordinário. Isso mesmo, pessoas ordinárias, pessoas comuns nas mãos de um Deus extraordinário. O que isso, pode nos ensinar? O que isso não pode nos ensinar? Ei, Cássila, que saudade de você, do Amos, que estão agora morando lá nos Estados Unidos. Que saudade de vocês, um grande abraço. Deus abençoe muito vocês. Prospere essa nova estação na vida de vocês, em nome de Jesus. Vamos ler Juízes, capítulo de número 4. Vou ler hoje, pela manhã, o verso 4, 5 e o verso de 4 a 7. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: pessoas ordinárias nas mãos de um Deus extraordinário. Isso mesmo. Vamos lá? Débora profetiza, mulher de Lapidote, ou seja, uma mulher que era profetisa, casada com um homem chamado Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou Débora chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, disse a Baraque: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali, dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Cícera, comandante do exército de Jabi, com os seus carros e as suas forças, e o darei nas suas mãos. Então eu quero destacar de todo o capítulo 4, nessa manhã, os versos 4 a 7, Juízes 4, verso 4 ao verso de número 7, que fala sobre a vida de uma mulher chamada Débora, que era profetisa. Ela era casada com um homem chamado Lapidote, e essa mulher nos diz aqui que ela atendia as pessoas debaixo de uma palmeira. O escritório dela, o gabinete dela era uma palmeira onde ela atendia as pessoas levavam causas até ela para que ela pudesse julgar essas causas. E uma certa feita, ela chama um homem Baraque, chama para conversar um homem chamado Baraque, que era um comandante ali, e daí ela dá uma instrução do que Deus falou para esse homem fazer, e através da vida dele, a nação de Israel ser liberta dos inimigos. Ela entrega para esse homem chamado Baraque uma palavra de Deus, e juntos ali eles se tornam instrumentos de Deus para a libertação dos inimigos. Bom, fazendo esse panorama aqui, Pastor Júlio, um grande abraço, Pastor Júlio, Débora, que bom tê-lo aqui com a gente. Deus abençoe muito sua vida, sua casa, ministério aí, em nome de Jesus. Olha só, preste atenção, preparado para o devocional, né? Na jornada bíblica, na caminhada da fé, nós percebemos que as coisas extraordinárias, elas acontecem a partir de elementos comuns. Guarde isso. Coisas extraordinárias, inimagináveis, acontecem a partir de elementos comuns e de pessoas comuns. Ou seja, Deus usa o natural para fazer o sobrenatural. Entende? Deus usa o comum para realizar coisas incomuns na história. Deus usa o ordinário para operar o extraordinário. Entende?
Então, pessoas comuns, Deus faz através de pessoas comuns coisas extraordinárias. Deus usa elementos comuns para fazer coisas incomuns na história, sobrenaturais na história. Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, lembra do milagre dos 5 pães e 2 peixinhos? Está registrado em o Evangelho de João, capítulo de número 6, verso 9 ao verso de número 13. Deus pega um menino desconhecido, no meio de uma multidão onde tinha discípulos e mais de 5.000 pessoas reunidas. Deus usa a vida, Deus usa a vida de um menino desconhecida, com uma quantidade de alimentos insuficiente para alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens. Entende só? Ei, Patrícia Castória, um grande abraço, que bom tê-la com a gente. Olha só, Deus usa, lembra da multiplicação que alimenta 5 pães e 2 peixinhos, que alimenta mais de 5.000 pessoas? Deus usa um menino que é desconhecido, com uma quantidade, que tem uma quantidade de alimentos insuficientes, para alimentar uma multidão grandiosa, de mais de 5.000 pessoas, e ainda sobrar 12 cestos cheios. Ou seja, a partir de um menino comum, de elementos comuns, Deus opera um milagre inimaginável na história. Aonde já se viu isso? 5 pães, 2 peixinhos alimentar 5.000 pessoas? Então preste atenção sobre essa verdade bíblica, que você vai ver que isso tem muito a ver com a gente, tem muito a ver comigo e com você. Outro exemplo, Maria Madalena. Lembra de Maria Madalena? A história dessa mulher está registrada em Marcos 16, 6, em João 20, de 1 e 8. Essa mulher chamada Maria Madalena, a Bíblia relata que ela tinha 7 demônios na vida dela. 7 demônios. Então imagina só, um demônio já perturba uma pessoa. Imagina 7 demônios na vida dessa mulher. E mesmo sobre um histórico de vida tão estranho, Deus decidiu usar essa mulher, Maria Madalena, para que fosse a primeira mulher, a primeira testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Ou seja, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, depois de morrer, ao 3º dia ressuscitou, quem é a primeira pessoa que vê Jesus ressurreto, que vê Jesus ressuscitado e compartilha, a primeira a compartilhar que Jesus vive, que Jesus ressuscitou? Justamente Maria Madalena. Está registrado lá em João, capítulo 20, verso 1 e verso de número 8. Ela transmite a grande notícia da vitória da vida sobre a morte, da vitória sobre a morte, ou seja, algo inusitado. Essa é a mulher que comunica essa verdade. O evento hoje mais extraordinário do cristianismo, da ressurreição de Jesus, ele tem como uma anunciante principal, primária, uma mulher completamente desconhecida e que tem um histórico terrível, que fora endemoniada. Foi ela que disse aos discípulos em João 20, 18 assim: eu vi o Senhor. Foi ela que falou para os discípulos, foram os discípulos que viram a primeira vez. Foi essa mulher que viu. Então a Maria Madalena, ela teve um encontro pessoal com Jesus ressuscitado. Maria Madalena, ela recebeu a missão extraordinária de anunciar aos discípulos o que ela havia visto. Jesus ressuscitou. E se Jesus não houvesse ressuscitado, Paulo diz, em vão seria a nossa fé. Então, a base da nossa fé é que Jesus vive. Jesus vive. Jesus ressuscitou. E quem anuncia isso é Maria Madalena, uma mulher desconhecida e que ainda tinha um histórico terrível de ter sido dominada por muito tempo por 7 demônios. Por quê? Porque Deus Deus faz as coisas extraordinárias a partir de elementos comuns, de pessoas comuns. E para ratificar ainda mais, tá dando para quem está aqui comigo, tá dando para entender? Por exemplo, para a gente poder corroborar sobre essa verdade, olha outras coisas, elementos comuns que Deus usou. A funda, né, nas mãos de Davi para derrubar um gigante. Deus usa a funda de Davi para derrubar um gigante que metia medo na vida de tantos homens, na vida de toda uma nação de Israel. 40 dias, 40 noites, o Golias ali espizinhando o povo, desafiando o povo, e Deus usa um menino de uma idade inapropriada para ser um guerreiro, porque ele não estava no meio dos guerreiros de Israel. Um menino, ou seja, um menino que não seria uma pessoa ideal, se a gente pode dizer assim, que usou um elemento comum, que é uma funda, para derrubar o gigante e trazer uma vitória para uma nação.
Deus usa o cajado de Moisés, um elemento comum, para abrir o mar vermelho. Deus usa uma guilhada de boi, como vimos na terça-feira, nas mãos de Sangar, para poder vencer 600 homens de uma só vez. Olha só, Deus usa o som de uma trombeta, som de trombeta, para derrubar muralhas intransponíveis, que eram as muralhas de Jericó. Deus usa a capa de Elias para abrir o Rio Jordão. Ou seja, Deus usa elementos comuns para operar feitos extraordinários na história, para libertar nações inteiras. Então muitas vezes a gente foca, eu até publiquei nos meus stories ontem à noite, muitas vezes a gente foca naquilo que não tem, né? E sem perceber, sem valorizar e sem perceber aquilo que Deus já nos deu. A gente foca naquilo que não tem, sendo que Deus quer usar aquilo que Ele já nos deu. Ou seja, aquilo que você precisa para vencer as batalhas que você trava, já está nas suas mãos. Você está buscando, se eu tivesse isso, eu conseguia isso. Se eu tivesse aquilo outro, eu conseguia aquilo outro. Se eu fosse fulano de tal, que tinha essas conexões, eu também conseguia isso. Não. Deus usa pessoas comuns, Deus usa elementos comuns. O que Deus precisa é de um coração que esteja quebrantado, um coração que se lance diante dele. Deus de pessoas disponíveis. Deus não busca pessoas capacitadas, Deus busca pessoas disponíveis. Então o que você já tem na mão é necessário para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Então não comece a buscar coisas mirabolantes. Deus já te deu a resposta. Elementos comuns, a sua voz, os seus joelhos, a sua profissão, o lugar onde você está. As pessoas que você já conhece, são essas que Deus vai usar para fazer extraordinários na sua vida. É o cajado na mão de Moisés que ele usava na sua profissão, se tornou um instrumento de Deus para libertar uma nação. Então o milagre que você precisa, o instrumento que você precisa, Deus já confiou nas suas mãos. Eu não sei o que é para você, qual é a sua funda, qual é o seu cajado, eu não sei qual é a trombeta que está, qual é a sua trombeta, qual é a sua guilhada de boi, eu não sei, mas Deus está trazendo como uma direção para vidas aqui, o que você precisa para ter a resposta dentro da sua casa, na vida do seu filho, na vida do seu esposo, dentro da sua empresa, Ele já lhe confiou. Você precisa se colocar em profundidade, em intimidade com Ele, em ouvir a voz dEle, porque você já tem aquilo que você precisa. E sabe por que muitas vezes Deus usa coisas comuns para operar os extraordinários? Para que todos vejam que foi a mão dEle e não a nossa capacitação que realizou o que precisaria ser realizado. E não são só coisas comuns, mas são pessoas improváveis que Deus usa. Deus usa pessoas diante da sociedade comuns. Ele pega Moisés, que é funcionário do sogro, não era dono dos bois. Moisés não era o dono do gado, Moisés não era o dono da terra, ele era funcionário do sogro dele. E Deus pega esse homem, que era funcionário do seu sogro, para poder se revelar esse homem numa sarça de fogo ardente e se tornar o libertador de toda uma nação. Você não precisa de mais um título. Não é o título que vai te dar essa vitória. O que vai te dar a vitória é aquilo que Deus já te deu. Às vezes a gente está pondo muita expectativa nas coisas que a gente não tem, nas coisas que a gente almeja, e Deus está falando para vidas, aquilo que você já tem, o que eu já te dei, é o que eu vou usar para vir como resposta sobre a situação e as batalhas que você vive. Então você vai ver, Deus pega um pescador chamado Pedro, um homem comum diante da sociedade. Ele não escolhe mestres da lei, ele não escolhe fariseus, ele não escolhe os homens dotados lá como os escribas, mestres da religião judaica, que tinham a Torá na cabeça, que tinham Gênesis, Êxodo, Levítico, Número na cabeça, para poder ser um instrumento de expansão do reino de Deus. Ele usa pessoas comuns. Ele pega o Mateus, que é um funcionário público, né, inclusive cobrador de impostos, que muitas pessoas tinham resistência a ele, e usa esse homem para fazer parte do time dos discípulos e escrever um dos evangelhos. Um homem que era funcionário público e rejeitado. Ele pega Amós, que era um boieiro e plantador de figos. Sim, um cara que trabalhava na lavoura, um cara que tomava conta de boi, um cara que plantava figo, plantador de sicômoro, colhedor de sicômoros, melhor dizendo, colhedor de figos, colhedor de sicômoros, para poder derramar sobre a vida desse homem profecia. Amós foi um dos profetas menores, um dos profetas usados por Deus.
Então ele usa pessoas improváveis para carregarem a unção dele. Ele usa pessoas aparentemente comuns para carregarem a presença dele. Ele usa pessoas aparentemente comuns diante da sociedade para carregar os milagres dele. Então Deus quer usar a sua vida. Você pode ser, e Deus está falando para vidas, você vai ser a resposta daquilo que você deseja ver. Declare isso. Declare isso sobre o seu coração. Isso mesmo, Cláudio. Muitas vezes o que Deus já colocou em nossas mãos é bem mais do que 5 pães e 2 peixinhos. Pode alimentar muito mais. Isso, Lauro, Deus usa o comum para o extraordinário. Exatamente. Exatamente. É para que todos vejam, gente, e saibam que é a mão dele que faz. E eu poderia citar para vocês, além de tantos que eu falei aqui, inúmeros episódios, inúmeros personagens que carregam essa verdade bíblica, espiritual e irrefutável de que Deus usa elementos comuns para realizar seus feitos extraordinários na história. Então se prepare. Se prepare para ver improváveis que vão se levantar para carregar a unção de Deus e a resposta de Deus para nações. Você pode ser um improvável que Deus quer levantar para trazer uma resposta para sua empresa. Em vez de você ficar murmurando da crise, você precisa se colocar na brecha de oração com Deus, porque você pode ser o improvável para trazer a resposta sobre a sua empresa. Ah, mas tem um gerente tal, tem um supervisor tal, tem um... Não importa. Se coloque para ouvir a voz de Deus e ser a resposta sobre a sua empresa. Ser a resposta de Deus, que não vai ali ficar falando de crise, mas vai ser uma resposta para a crise, porque se colocou como instrumento de Deus. Seja você a resposta daquilo que você deseja ver no seu casamento, seja você a resposta para ver o seu casamento restaurado. Pare de ficar transferindo para outros a responsabilidade da restauração da sua família. O que você já tem, Deus quer usar para trazer a resposta e a restauração sobre a sua casa. Então, em todo o tempo na história bíblica, história do cristianismo, a gente vai ver que Deus não pega super-heróis, gente. Deus não pega super-religiosos, super-heróis, super-homens, super-mulheres para mudar cenários. Não. Você vai ver em toda a história do cristianismo que Deus não pega esses homens super-heróis para carregar avivamento, para carregar resposta, para libertar nações. Deus usa pessoas comuns para impactar nações. Eu estava vendo aqui, lembrando do avivamento muito conhecido que aconteceu na Rua Azusa. Você sabe, já ouviu falar? Quem aqui já ouviu falar do avivamento que aconteceu? Amém, Ana Antunes. Isso aí, eu vou ser o improvável para ser a resposta de Deus na vida dos outros. Amém. Já colocou, seja o comum de Deus e o de repente Deus virá sobre as nossas vidas. Amém. É isso aí. Quem conhece o avivamento aqui que aconteceu na Rua Azusa, uma rua comum, a Valéria colocou aqui, ó, uma rua comum nos Estados Unidos. Inclusive tem um documentário no YouTube sobre o avivamento da Rua Azusa. Que bênção, Valdelice, que bênção. Aí, ó, a Cássia colocou, a Ana Antunes aqui. Assista, tem um documentário, acredito que no YouTube, sobre a Rua Azusa, um avivamento que aconteceu na Rua Azusa no século passado. Vale muito a pena ver. Por que eu estou citando ele aqui? Aconteceu com um homem chamado William Seymour. Esse homem, preste atenção, ele era um filho de ex-escravos. Então os pais dele tinham passado por um processo de escravidão. E esse homem chamado William Seymour, ele pastoreava uma igreja pequena na cidade de Hollins, não me falha a memória, a pronúncia assim, a igreja Hollins da cidade, melhor dizendo. Então esse homem, William Seymour, ele enfrentou uma segregação racial nos Estados Unidos muito forte que acontecia, e ainda até acontece em algumas proporções, mas que eram extremamente assim, severas. Esse homem sofreu enfrentou uma segregação racial tão violenta que, como aluno, na sua infância e adolescência, ele assistia a aulas no corredor da escola porque não podia ocupar um lugar na sala dos alunos brancos. Olha só, ele ia para a escola, mas ficava no corredor da escola, não podia entrar dentro da sala de aulas de alunos brancos, ele tinha que ficar no corredor assistindo as suas aulas.
um homem chamado William Seymour, que era o pastor de uma pequena igreja. E um dia narra a sua história que esse pastor, o pastor Seymour, e mais 7 pessoas, eles se reuniram, mais 7 pessoas, esse homem comum, improvável, um negro, para buscar e orar a plenitude do Espírito Santo, buscar mais de intimidade com Deus. E a história da Rua Azusa nos fala que na noite do dia 6 de abril de 1906, essas 7 pessoas, o pastor William Seymour e essas 7 pessoas, elas foram batizadas com o Espírito Santo. Elas foram tomadas pelo Espírito Santo. E sabe o que aconteceu já de imediato? Por 3 anos, o avivamento continuou essencialmente por 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uma participação às vezes de chegar a quase 1000 pessoas. Olha só, esse homem com 7 homens orando ao Senhor, viveu uma experiência com Deus tão tremenda, que isso não acabou naquele momento. Ele, por 3 anos consecutivos, 24 horas por dia, pessoas estavam naquele ambiente orando. E nos relatos diz que no avivamento que aconteceu na Rua Azusa, era comum, olha só gente, que extraordinário, era comum ouvir anjos cantando junto com o povo, nessa adoração de 3 anos ininterrupta, 24 horas por dia. E esse avivamento, ele resultou em nossos dias um vasto exército de mais de 600 milhões de crentes cristãos, pentecostais que a gente chama, cheios de Deus, que vem tocando a nação na terra. A nação na terra. O nome do documentário é O Avivamento na Rua Azusa. Então um homem que era filho de ex-escravo, que muitas vezes assistiu às suas aulas, no seu estudo de escola, no corredor da escola, porque não podia se assentar pela segregação racial dentro da sala de alunos brancos, e esse homem buscando a face de Deus com mais 7 pessoas, numa igreja pequenininha, numa rua desconhecida, uma rua comum, se tornou um instrumento de um avivamento poderoso que invadiu o mundo. Olha só, olha só. Eu tive a oportunidade de estar na cidade do Billy Graham. E lá, nos Estados Unidos, eu visitei esse memorial do Billy Graham. E dentro da biografia do Billy Graham, nos fala que o Billy Graham, na primeira tentativa dele de cursar um seminário, ele sentiu-se chamado por Deus. Esse homem sentiu-se chamado por Deus, Billy Graham. Ele foi tentar cursar o seminário teológico para ser pastor. Sabe o que aconteceu com o Billy Graham? No primeiro semestre dele, no seminário, ele foi reprovado. E ele foi convidado a sair do seminário, porque não tinha características, não tinha perfil para ser um pastor. Billy Graham. Só que esse homem, através da vida desse homem improvável, que foi rejeitado dentro de um seminário de teologia, esse homem, pastor Billy Graham, ele alcançou, através da vida dele, mais de 2,5 milhões de pessoas. 2,5 milhões de pessoas, segundo a sua equipe, confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não é que ele pregou para 2,5 milhões de pessoas, não. São 2,5 milhões de pessoas que tiveram um encontro com Jesus através da vida dele. Ele reunia, às vezes, 1 milhão de pessoas em uma cidade para ouvir uma pregação do Evangelho. Um homem que foi rejeitado num seminário, um homem comum. William Seymour é um homem comum, justamente para nos mostrar que pessoas comuns, que carregam princípios bíblicos, impactam as gerações. Pessoas comuns, que carregam a presença de Deus, Deus as usa para poder resolver crises. Pessoas comuns, que carregam princípios bíblicos, Deus usa essas pessoas para atrair a glória de Deus sobre lugares, sobre casas, sobre ambientes de trabalho, sobre cidade, sobre estados e sobre a nação. Qual que é a boa notícia, como diz a expressão, trocando por miúdos? Que pela graça de Deus, Deus usa gente como a gente. Deus usa gente como a gente, pessoas comuns. Gente, eu não tenho na minha história de caminhada cristã, eu não venho de uma família de pastores, eu não venho de uma família, na verdade, que conhecia Jesus. A minha família, ela era uma família católica não praticante, a gente ia muito raramente à igreja,
Então, carregava o nome de católico, mas a gente não cultivava isso. Tanto por parte do meu pai, como por parte da minha mãe. Não tem ninguém na família que tinha tido essa experiência com Deus. E no meio de um cenário completamente cercado de pessoas que não carregavam isso, por graça, Deus me permitiu ter um encontro com Ele com 10 anos de idade. Como vocês já sabem, eu sou extremamente uma pessoa tímida. Hoje eu já venci muito sobre isso. Venci muito sobre isso. Mas na minha essência eu sou, no meu perfil eu sou. E eu, o tempo todo, eu já oro, já sabendo da resposta de Deus, falo, Senhor, por que o Senhor me escolheu? É uma pessoa que não tem essa habilidade de fala. Eu, com 18 anos de idade, eu fugia de apresentar os trabalhos na escola. Sabe quando faz os grupos na escola e a gente sempre passa para o outro? Fala assim, gente, não faz aí e tal. Eu ia sempre se esquivando. No terceiro ano foi a primeira vez que eu não tive como me esquivar. Eu fazia o trabalho escrito, dava para o outro apresentar, sempre me esquivei. Consegui fazer isso por muito, até o terceiro ano do ensino médio. Aí teve uma aula de história, que eu lembro como se fosse ontem, que a professora falou, independente de quem fez o trabalho, todo mundo vai ter que apresentar. Todo mundo vai ter que apresentar esse trabalho. E aí eu fiquei com um trecho que eu tinha que apresentar esse trabalho. E meu Deus, eu fui falar na sala, eu decorei, eu lembro até hoje, olha a memória traumática, eu lembro até hoje, qual a parte da página, eu lembro da imagem da página do livro de história que eu tinha que apresentar. O trecho do texto ficava à esquerda, tinha uma figura direita nessa página, eu lembro até hoje. Eu decorei, na hora que foi a minha vez de falar, eu subi, fiquei parecendo... Eu nem pisquei, fiquei recitando o que estava escrito no livro. Quando a professora falou assim, não, você só leu você só citou sem ler. Agora deixa eu te fazer uma pergunta sobre... me fez uma pergunta, eu não conseguia responder. E não era porque eu não tinha ali a capacidade de responder, por não dominar o conteúdo. Porque, pela graça de Deus, eu sempre fui muito estudioso, sempre gostei muito de estudar e tirava boas notas e etc. Mas é por causa ali de não ter a habilidade para poder falar, a habilidade para poder explicar, para poder compartilhar. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente entender nessa manhã que Deus usa gente como a gente. Guarde isso. Deus usa gente como a gente. Para sermos um instrumento de Deus, guarde no seu coração. Deus não está perguntando do seu currículo. Deus quer saber da sua entrega. Deus não está perguntando sobre o seu currículo. Deus quer saber da sua entrega. Isso, Pedro. Vem, segue-me. Deus quer saber da sua disponibilidade. Ele não quer saber do seu currículo. Eu não sei teologia, ele não está te perguntando isso. Ô, Mateus, vem e me segue. Ô, Moisés, eu não estudo. Vem, segue. Ô, Davi, vem e faz isso. Acabou. Deus não está te perguntando seu currículo. Então, nessa manhã, em nome de Jesus, abata as suas desculpas e ative a sua entrega. Sabe? Abandone as suas melhores desculpas e ative a sua entrega, porque Deus usa pessoas ordinárias, comuns, para efetuar o seu extraordinário na terra. Lembra de William Seymour, que eu citei. Lembra de Billy Graham, que eu citei. Lembra de tantos outros que eu citei. E nessa manhã nós lemos o texto de Juízes 4. Eu vou encerrar fazendo uma palavra introdutória sobre essa mulher. Juízes 4 nos fala sobre uma mulher chamada Débora. Débora. Cita o nome também de Jael, de Baraque, que são pessoas comuns, mas Débora. Débora foi um instrumento de Deus, uma mulher, ou seja, só o fato de ser mulher dentro do contexto da sociedade de milhares de anos atrás, judaica, uma mulher ser uma juíza e ser a resposta de Deus para libertar o povo de 20 anos que estava sofrendo a escravidão, ela foi um instrumento de Deus para ser ativar essa libertação do povo. Então você vai ver que a Débora é uma pessoa comum, improvável aos olhos da cultura da época, mas que foi a resposta de Deus para libertar uma nação inteira. Uma nação inteira. Uma nação inteira.
de uma opressão. E olha que era uma opressão violenta, porque se você olhar o verso 3 de Juízes 4, nos fala que esse inimigo, né, o inimigo que eles enfrentaram, eles tinham eram muito superiores em todos os aspectos. O texto diz em Juízes 4:3 que eles tinham 900 carros de guerra. Eram como se fossem carruagens blindadas, como se fossem tanques de guerra. Eles tinham 900 tanques. Eles tinham 20 anos que eles estavam prevalecendo sobre o povo de Israel. Ou seja, 20 anos que eles dominavam. Esse rei, o rei Jabim, dominava a nação de Israel por 20 anos. 20 anos sobre a opressão do inimigo. A intensidade da opressão, Juízes 4, verso 3, pode ler aí. Juízes 4, 3, a parte C, fala que eles oprimiam cruelmente. Ou seja, não era uma opressão leve, era uma opressão perversa que Israel estava vivendo. Era uma opressão dolorosa. Dolorosa. Jabim era um rei terrível, oprimido por muito tempo, com estrutura bélica, com estrutura de guerra, com equipamento bélico gigantesco. E em contrapartida, Israel tinha um exército minúsculo. Eram 10 mil homens em relação ao exército de Jabim. Jabim tinha 900 só carros, imagina quantas milhares de pessoas. Então era completamente improvável. Só que o cenário começa a mudar quando o povo começa a clamar. Juízes 4:3 diz assim, clamaram os filhos de Israel ao Senhor. Então em tempos de guerra a gente precisa ativar o clamor. E clamar é diferente de orar, gente. A oração é você falar com Deus, é quando eu adoro, eu agradeço, confesso os meus pecados, faço pedidos a Deus. Agora clamor não, clamor é uma oração com alto grau de intensidade, com alto grau de entrega. Clamor é um tipo de oração, como se fosse um tipo de oração mais urgente, em momentos de socorro, em situações complexas. Mas quando o povo de Deus clama, o céu se ativa. Quando o povo de Deus clama, Deus gera estratégias. Deus deu estratégias a Débora para compartilhar com Baraque, para ganhar essa guerra. Quando o povo de Deus ele clama, Deus levanta seus guerreiros. Quando o povo de Deus clama, Deus move a história e aquilo que é improvável de acontecer, e um inimigo que é improvável de vencer, Deus traz a vitória. Então não são as nossas articulações que movem a mão de Deus, são os nossos clamores. Então o que nós precisamos é levar a busca a Deus. E Deus então usa essa mulher chamada Débora, uma pessoa que diante da cultura da época era completamente improvável que fosse se destacar. E Deus usa essa mulher para ser resposta de libertação a uma nação que estava oprimida há 20 anos por um exército terrível que oprimia cruelmente, mas ela se tornou essa resposta de Deus. Então eu quero convidar você a abrir os seus olhos e ser a resposta daquilo que você deseja ver. Você abrir os seus olhos e começar a ver o que eu tenho aqui, quais são os elementos comuns que eu tenho hoje. Porque Deus quer usar aquilo que eu tenho como comum nas minhas mãos para poder fazer o extraordinário. Então pare de focar aquilo que você não tem e comece a focar aquilo que Deus já te deu. Pare de colocar o foco daquilo que você não tem, porque não vai ser isso que você não tem que Deus vai usar para te dar a resposta. Pare de focar naquilo que você não tem e comece a valorizar aquilo que Deus já te deu, porque vai ser essa funda, ó Davi, vai ser esse cajado, ó Moisés, vai ser essa aguilhada de boi, ó Sangá, vai ser justamente esses 5 pães e 2 peixinhos que Deus vai usar na mão de pessoas comuns, mas debaixo da unção e da graça de Deus, como resposta para a restauração da sua casa, dos seus filhos, da igreja, do ministério que Ele confiou, do ambiente de trabalho que Ele plantou, em nome de Jesus. Amém. Se você recebe essa palavra, se você crê nessa palavra, comece a se mover sobre ela, comece a orar sobre ela, e comece a viver. Eu quero declarar que o improvável, o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida e na sua história, em nome de Jesus. Amém? Na próxima semana eu quero destacar para vocês algumas características que a Débora carregava e que fez com que essa mulher, improvável diante da sociedade, fosse resposta para a libertação impossível de uma nação inteira. Amém? Um grande abraço, Cássila, Sônia,
Débora, um abraço do Amos aí, tá, Cássia? Sueli, Jackson, amém, que bom. Jaque Santos, Deus abençoe. A Kátia Pelegrino, Deus abençoe. Thaís Costa, Deus abençoe, né? Daniele aqui, Deus abençoe. Simone, Deus abençoe. A Cleia, Valdelice, Deus abençoe aí a vida de cada um de vocês. A Jax, a Paulinha, Ludmila Moreira. Ei, Patrícia, um grande abraço. Deus abençoe. Úrsula, que a graça e a paz, Débora, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, e que você se mova nessa manhã, que Deus traga à sua mente aquilo que você tem como aparentemente comum. Tire do seu coração toda a insignificância, todo o espírito de mediocridade, de vitimismo, essa é a palavra. Todo o espírito de vitimismo seja arrancado em nome de Jesus de corações nessa manhã, e que você se coloque diante de Deus como instrumento, como resposta para o lugar onde Ele te plantou, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelas instruções, e que o Senhor venha surpreender vidas, em nome de Jesus. Que, ó Deus, nessa manhã, ouvir essa palavra, usando a vida dos Teus filhos como resposta para os lugares onde o Senhor os plantou. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Um ótimo final de semana. Graça e paz seja sobre o seu coração. Tchau, tchau.